vocês iam ver. Posso ir pra redação? Vamos lá, Pop. Posso ir pra redação? Vamos melhorar o nosso ambiente. 12 horas e 44 minutos. Isso que é apresentadora. Obrigada, Pop. Ontem ela foi no Miss Cuiabá e quase ganhou o concurso. De novo, verdade. Eu já ganhei, Pop, uma vez. Você ganhou já? Já, você sabe, fala sério. Que ano foi que você foi eleita a Miss Cuiabá? Que ano foi? 2015, Pop. Cuiabá e depois... Denis, menos. Aquela Eu faço de conta que nem ouvir pra ver se ela vai te poupar, cara. Na época era nomeada. Você foi Miss Cuiabá em 2015. Isso. E quando você ficou entre as 5 mais belas do Brasil no Miss Brasil? Então, Pop, eu participei do Miss Cuiabá, foi em abril de 2015, depois lá em julho, inclusive foi bem no dia do meu aniversário, olha só que coincidência, foi o maior presente. Eu ganhei o Miss Mato Grosso e daí eu fui pro Miss Brasil. E ficou entre as 5 mais belas do país. Exatamente, com muito orgulho representando o nosso estado. O orgulho é nosso ter você. Obrigada. Top 5, queridona. Top 5. E ontem foi... Top 5 é nosso. Isso aí, Tudo nosso. Tudo nosso, caramba, Denis. Dobre tua língua. Hoje é sexta-feira. Eu tenho uma coisa que me aborrece quando mexe nas minhas coisas. Ave Maria. As minhas coisas estão tudo em casa. Estão tudo em casa, minhas coisas. Aqui é Oliver. Ê, moleque. Camila, agora que eu já te consertei você, deixei você toda sem graça e tu é uma queridona. Qual é o assunto, hein? Qual é o assunto? Pop, você tá falando de água, né? Que tem gente que dá água aqui até quando tá chovendo para as plantas. É verdade. Só que, se por um lado, aqui, graças a Deus, a gente tem abundância, esse recurso, num bairro de Várzea Grande, o bairro São Simão, está faltando água. Pois é, a população está sofrendo, mandaram um bandzap pra gente sobre essa situação. Arthur Garcia esteve lá, falou com moradores, ali perto do DAI também. E a gente vai entender melhor essa situação, porque sem água não dá para ficar, né? Primeiro eu preciso complementar a fala da Camila, que todas as provocações da falta de água em Várzea Grande, nós temos encontrado uma facilidade em solucionar. O presidente do DAI, a pessoa do Ricardo, tem feito um trabalho e é acessível demais. Você pode complementar, Arthur, que teu microfone está aberto. Todas as provocações, eu me lembro que essa semana ainda, você, com áudio na Band FM, entrevistava alguém que estava no bairro e precisava do retorno da água. Alguém do DAI estava lá na hora, não é isso? Exatamente, Pop. Nesse dia aí, para a entrevista com o Ícaro, logo em seguida já tinha um diretor do DAI também lá, que é o César, que é um rapaz também do mesmo nível do Ricardo, Pop, é competente pra caramba. E para nossa surpresa, ele já estava ali também auxiliando os moradores, já dando a orientação de quando é que seria resolvido o problema. Disse tudo. Vem pra cá, vamos assistir essa matéria, a Camila vai chamar. Vamos. E ao final dessa matéria, eu tenho um bandzap falando desse assunto também. Isso mesmo, Pop. Bebê, põe no ponto, comandante. Dá play. Pop, chegamos aqui no bairro São Simão, em Várzea Grande, e este é o Ícaro. Ele quem está solicitando a nossa presença para falar de um problema aqui. Qual que é esse problema, Ícaro? O problema é da água, né? Que já tem uns 4 anos que eu moro aqui, que quando, na época da minha mãe, que tem mais de 5 anos que ela morava aqui, vinha água normalmente. Só que aí de uns 4 anos para cá, parou de vir o racionamento da água pra gente, né? Mas como ele falou que é o sistema da bomba, né? Que era muito velha e tal. Aí a gente não tava sabendo desse sistema. Mas como mudou, estamos rezando aí para que venha hoje, né? Como o menino aqui, o senhor mesmo falou que ele é muito competente no trabalho dele. Ele falou que vai resolver o problema nosso aqui. Estamos na espera. Há quantos dias está sem água aqui? Aqui já tem mais de mês já. Que foi bem quando trocou a bomba. Nessa rua subiu só uma vez, porque acho que foi o dia que trocaram a bomba, né? Aí subiu uma vez nessa rua aqui, aí daí pra cá já não subiu. Aí vem na rua vizinha aqui, mas aqui não sobe a água, não tem a força pra subir. Né? Ô Pop, conforme você viu aqui no fundo tem uma viatura do DAI parado e junto com ela está o César, que também trabalha no DAI, que é um rapaz aqui que sempre auxilia os moradores da cidade, um rapaz competente e que está junto conosco aqui justamente para dar a solução, né, César? O que vai ser feito aqui no São Simão? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, a região do São Simão, toda ela tinha um abastecimento precário, né? E aí, há um mês, o DAI fez a aquisição de uma nova bomba, que foi instalada lá na ETA Júlio Campos, e a gente está abastecendo a região aqui com mais pressão. Então, boa parte do bairro São Simão está sendo bem abastecido e a gente está tendo problemas pontuais, né? No caso aqui da rua Sargento Tabajara, eles estão tendo um problema de pressão de água. O que a gente está analisando? A gente fez umas manobras aqui na região, né? O bairro São Simão é dividido em 2 etapas de manobra e aí a gente vai forçar essa manobra para que a pressão da água ela exerça nessa rua e abasteça.
Mas como a gente instalou esse equipamento recente, então a gente está avaliando esse abastecimento, porque ele também está tendo muita quebra de rede por conta da bomba ser nova e dela mandar essa água com muita pressão. Então a gente aos poucos está normalizando a região do São Simão, já está tendo um resultado positivo com o abastecimento de São Simão, e aqui na Rua Tabajara é uma questão de tempo. Hoje mesmo a gente já vai fazer esse teste, a gente já vai forçar a água aqui na rua, pretendo, né, e a gente espera que abasteça aqui a rua e já volta a normalizar. Se não abastecer, tiver algum eventual problema de pressão, aí amanhã eu já venho com a equipe, já vou abrir aqui todas as esquinas para ver como que está a rede, se tem alguma obstrução, para tentar solucionar o mais imediato. Perfeito, então vamos fazer o seguinte, Ícaro, chega mais aqui. Você vai olhar nos olhos do Ícaro, e ele é casado, eu sei que também é casado. Nada de romance aqui, olha no olho dele e fala então que quando vai voltar a água aqui. Ícaro, espero que hoje você seja bem abastecido por conta dessa operação que a gente vai fazer. Caso não seja abastecido, o DAI vai te fornecer água por caminhão-pipa de maneira paliativa até eu vir com a minha equipe de campo abrir as esquinas e tentar desvendar o que está acontecendo com a rua. Mas em tese, espero que seja abastecido hoje com essa manobra que a gente vai fazer. Ícaro, tá bom para você? Tá muito bom. Aperta a mão. Agradeço desde já a atenção deles aqui, que já veio desde cedo, já dá uma atenção para nós aqui. O secretário de Várzea Grande, né, que já deve ter entrado em contato. E a equipe do DAI aí, agradeço a todos, a equipe da Band. É isso aí. Então, César, muito obrigado aí pelo auxílio, muito obrigado, Ícaro. E um abraço também para o Ricardo Araújo, diretor do DAI. E estando bom para ambas as partes, Arthur Garcia para o programa Pop Show. O Arthur é um cracaço e ainda encontra pela frente gente competente, de bom coração, honesta. É assim que o munícipe quer ser tratado. É assim que o munícipe merece ser tratado. Você viu, é Ícaro o nome desse profissional? Ícaro. O morador é o Ícaro. E o nome do profissional? César. César, parabéns pela educação, a maneira que você trata o munícipe, o contribuinte. É ele que ajuda a pagar o vosso salário. Parabéns, cara. É isso que a dona de casa quer, ser tratada com respeito, pai de família. Não chegou ao abastecimento, ela quer uma satisfação de quando vai chegar. E olha que bacana, eu tô falando desse assunto, o Arthur gravou ontem e condicionou dizendo assim, se até amanhã nada for feito, você manda um WhatsApp pra gente. Coloca o WhatsApp 02 direto, sem mais delonga. Enche a tela e dá play. É o 02. O 2, volta aqui. O 2, ele vem antes do 3 e depois do 1. É muito difícil, porque de fato, se você não prestar atenção, tem vários 2. Mas esse 2 que eu tô dizendo, ele vem 1, aí vem ele, 2. E antes do 3, ele tá no meio. Entre o 1 e o 3. Vai. Vai sobrar pra mim, quer ver? Aí vem ele. 2, aí pulou pi, 3. Vai sobrar pra mim, quer ver? Alguém vai ter que perder o emprego, né? O meu sonho é na suíte lá, né? Eu coloquei lá. Vamos falar do Kleber Região. Tá, deixa eu pedir uma coisa pra vocês, porque a gente tá trabalhando e brincadeira é só pra quem tá em casa. Achem esse WhatsApp, que é a obrigação de cada um de vocês, e quando eu voltar de lá, eu quero que a gente continue fazendo um programa sério. Os momentos de brincadeira é bacana, né? Nós estamos tudo na do Saci. Se isso aqui não virar, você é cinegrafista, você tudo roda. E eu rodo junto. Então achem aí o WhatsApp e me avisem, porque nós estamos falando de um assunto seríssimo, que é a água, lá no São Simão. E quando o morador faz um vídeo agradecendo a provocação, é nossa obrigação e prioridade ter esses WhatsApp. Eles são mais importantes que aqueles WhatsApp de gracinha, tá? Agora eu tô falando assim, a próxima vai ser na bala, de coco, de hortelã, aí vocês escolhem.